Então, prosseguindo o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos, vamos lá, Atos capítulo 10. E hoje nós veremos do versículo 1 ao versículo 23, parte A. Atos 10, 1 a 23a. O capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 48, nós temos como assunto principal o Evangelho rompendo as fronteiras, né? Lá em Atos 1, versículo 8, o Senhor Jesus havia dito aos apóstolos, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo de Atos 1:8, ele resume todo o livro de Atos. Nós vimos que a igreja já havia saído de Jerusalém, Judéia, Samaria, mas ainda faltava os confins da terra, ou seja, os gentios, né? Confins da terra, isso significa os gentios. Aqui em Atos 10, nós vemos este último estágio da igreja, né? Os confins da terra sendo agora atingidos, os gentios sendo alcançados pelo Evangelho, pela instrumentalidade de Pedro na vida de Cornélio e sua família. Por isso o assunto aqui é o Evangelho rompendo as fronteiras, o capítulo 10, né? E nós vamos dividir o capítulo 10 em dois estudos. Hoje nós veremos até o versículo 23, parte A, Deus preparando os corações, é o tema do estudo de hoje, né? Deus preparando os corações. E na próxima mensagem, na próxima semana, nós veremos então a pregação do Evangelho e o resultado da pregação do Evangelho, ok? Então Deus preparou não só o coração de Cornélio, mas também o coração de Pedro, conforme nós veremos aqui no texto. Então, letra A, né? Aí é o primeiro ponto. Cornélio, um coração preparado para receber o Evangelho. Diz assim o texto, no versículo 1 ao versículo 8. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Versículo 1 e 2. Eu vou lendo os versículos conforme o decorrer da mensagem. Então, o versículo 1 e 2 nos apresenta quem era Cornélio, né? Antes de falar de Cornélio, vamos falar da cidade de Cesareia. A imponente cidade de Cesareia, ela recebeu esse nome em homenagem ao imperador César, né? Cesareia em homenagem a César Augusto, quando Herodes o Grande foi governador ali daquela região no ano 30 antes de Cristo, né? Herodes foi governador desde aquela época, no ano 30 antes de Cristo. Em 12 anos, Herodes construiu edifícios públicos importantes, um grande anfiteatro, um teatro, uma pista de corridas, um aqueduto e principalmente o seu porto, que deu à cidade grande destaque naquela época. Então Cesareia era uma cidade importante, seria como uma cidade de Santos hoje, né? Seria mais ou menos isso. Ali vivia também um oficial romano chamado Cornélio, o qual tinha uma centúria, né, 100 soldados sob seu comando, por isso que ele era centurião, né? Mas o que mais se destaca aqui na vida de Cornélio não era a sua autoridade militar, mas sim a sua piedade diante de Deus. Ele é descrito como piedoso e temente a Deus. Versículo 2, olha lá. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, né? Simon Kistemaker, ele lembra que estes dois termos juntos, né, piedoso e temente a Deus, apontam para o fato de que ele era um gentio que havia aderido ao judaísmo, mas não plenamente, ou seja, ele não havia realizado a circuncisão e que por isso ele não podia entrar no templo para adorar a Deus junto com os outros, né, com os judeus, e nem mesmo entregar as suas ofertas ali no templo. O judeu, ele admitia que um gentio até entrasse no templo, desde que ele se circuncidasse
né? Aí então ele podia entrar no templo, né? Em parte do templo ali, e oferecer suas ofertas. Cornélio não podia fazer isso. Por esse motivo mesmo, Lucas disse que ele fazia muitas esmolas ao povo, quando o correto para um prosélito ou um judeu era entregá-las lá no templo. Então, se o judeu quisesse entregar alguma oferta, alguma esmola para ajudar os pobres, ele tinha que levar no templo. Como Cornélio não podia ir ao templo, então ele fazia as suas esmolas diretamente com o povo, né? Esse ponto é muito importante, né? Ele conhecia o Deus de Israel, mas não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o judaísmo é a religião dos judeus do Antigo Testamento, né? Não esse judaísmo de hoje. O judaísmo de hoje está muito diferente daquele judaísmo nos tempos de Jesus. Mas o judaísmo no Antigo Testamento, naqueles tempos, cria no Antigo Testamento, como nós temos hoje, tinha as práticas e tudo mais, né, de acordo com o Antigo Testamento. Mas eles não criam que Jesus era o Cristo, o Messias. Aliás, Cornélio, ao que dá a entender, ele nem sabia quem era Jesus. Apesar, né, de Jesus ser uma pessoa conhecida ali na região e tudo mais, mas ao que dá a entender, Cornélio nem conhecia quem era Jesus. E é por isso, então, que nós vamos ver que esse ponto é muito importante, né? Porque esse ponto é muito importante para entendermos a questão da descida do Espírito Santo sobre eles. Nós veremos isso daqui a pouco, então eu não vou me deter aqui. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Além disso, ele é descrito também como alguém que de contínuo orava a Deus. Ainda sobre a piedade e temor a Deus na vida de Cornélio, devemos ressaltar o fato de que ele, com toda a sua casa, viviam assim. Então você vê, quando fala toda a casa dele, nós veremos aqui, até os empregados, até os servos dele faziam parte disso. Né? A religião de Cornélio, né? A piedade de Cornélio se estendia a todos aqueles que estavam na sua casa, seus filhos, esposa e também os seus servos, né? Justamente num desses momentos de oração, algo maravilhoso aconteceu a Cornélio. Olha o que diz o verso 3 e 4. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, ou seja, por volta das 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Imaginou você orando a Deus e de repente recebe uma visita dessas, né? Por que Lucas enfatizou que Cornélio observou claramente durante uma visão, né? Olha lá, verso 3, né? Observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª, 3 horas da tarde, né? Com toda certeza foi para que não ficasse dúvida alguma para os judeus, para os demais cristãos judeus, né? Quando ouvissem essa história. E de que o Espírito Santo um dia também descera sobre os gentios. Lembre-se, os cristãos duvidaram de Paulo, da conversão de Paulo. Imagine Cornélio. Imagine de Cornélio, né? Então aqui Lucas estava mostrando justamente isso. Ele viu claramente, não foi um delírio, não foi um sonho, foi uma visão. E ele viu isso claramente durante o dia, 3 horas da tarde, né? Veremos que mesmo assim, essa dúvida sempre existiu. Mas aqui Deus já estava preparando o terreno para que os cristãos de descendência judaica soubessem dos seus eternos planos, né? Do plano de Deus para os gentios também. Não se tratava de um devaneio da cabeça de Cornélio, mas sim uma visão real que acontecera às 3 horas da tarde. Diante daquele anjo, Cornélio mostrou o temor que todo pecador deve sentir diante das coisas de Deus. Ele fala: que é, Senhor, né? E ele, possuído de temor,
né? Você vê, ele era um homem piedoso, né? Em resposta a essa sua pergunta, o anjo então lhe diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. A construção da frase, do jeito que está aqui, nos lembra as ofertas do Antigo Testamento, especialmente aquelas ofertas queimadas a Deus, né? No Antigo Testamento, quando se fazia, no Antigo e no Novo Testamento também, quando se fazia os sacrifícios a Deus, lá no templo, um dos sacrifícios, né, era queimado diante do Senhor, e a fumaça subia, agradável a Deus, né, o sacrifício. Quando o sacrifício era feito de forma correta, de forma agradável ao Senhor, então ele subia à presença de Deus. Essa é a ideia aqui. A vida de Cornélio era agradável a Deus, sendo ele um gentio, ainda que ele não tivesse aderido a todas as práticas do judaísmo, mas Cornélio era um homem que temia a Deus, um homem que levava a Deus a sério, né? A seguir então o anjo lhe ordenou, versículos 5 e 6, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar, né? Toda vez que Deus revelou sua vontade a um servo dele, ele sempre deixou uma ordem, uma ordem a ser cumprida, né? Deus nunca se revelou sem propósito. Toda vez que Deus se revela nas Escrituras, a gente vê, ele tem uma ordem, ele tem um propósito para aquele a quem ele se revela, né? Deus não faz nada por acaso, né? Cornélio deveria mandar buscar a Simão Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, né? Um xará dele, na cidade de Jope, um pouco ali, também na costeira, né? E logo que se retirou o anjo que lhe falava, diz o verso 7 e 8, e logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos, né, 2 de seus servos, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Interessante, né? Um soldado piedoso, né? Também na mesma condição de Cornélio, era alguém que havia aderido ao judaísmo, que cria nas promessas, que cria no Antigo Testamento, nas promessas acerca do Messias, mas não sabia que o Messias era o Senhor Jesus, né? A pronta disposição de Cornélio em obedecer à ordem de Deus mostra a sua piedade. O exemplo de Cornélio era seguido também pelos seus subalternos. Um de seus soldados também era piedoso. Ou seja, seguia a fé de seu senhor, né, do Cornélio. Depois de ter-lhes revelado toda a visão, mandou-os buscar Pedro em Jope, na cidade de Jope, né, próximo a Cesareia. Na vida de Cornélio, nós vemos como Deus prepara um coração para receber o Evangelho. Toda a piedade de Cornélio, revelada em sua vida, na sua vida devocional, né, ele orava, né, várias vezes ao dia, né, era um homem piedoso, e na caridade praticada, não são méritos que ele tinha para receber o Evangelho, mas sim obras de Deus em seu coração, preparando-o para esse grande dia. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que não é crente em Cristo Jesus, mas eu vejo essa pessoa sensata, vejo essa pessoa procurando viver corretamente, essa pessoa é religiosa, né? A probabilidade dessa pessoa ser alcançada pela graça de Deus, não por merecimento da pessoa, mas porque Deus já está preparando o coração dessa pessoa, a probabilidade, a olhos humanos falando, né, é muito maior do que alguém que não se importa com as coisas de Deus. É claro que se Deus quiser converter um coração, não importa ele quem seja, onde estiver, vivendo como estiver vivendo, o Senhor Jesus
alcança aquele coração, né? Eu estou falando aqui daquele momento preparando a pessoa para receber o Evangelho, né? Não se trata de mérito da pessoa, mas se trata de Deus exercendo a sua misericórdia, preparando o coração para receber o Evangelho. Lembre-se que Cornélio ainda não conhecia o Senhor Jesus. Ele conhecia apenas o Antigo Testamento e as promessas acerca do Messias, mas ele não sabia que o Messias já havia vindo ao mundo e ele seria apresentado agora, né? Através do judaísmo, Cornélio soube a respeito do Messias que haveria de vir ao mundo e por isso mesmo aguardava por esse dia, né? Só que ele estava atrasado. Jesus já havia vindo, já havia cumprido, né? Pelo judaísmo ele soube da existência do único e verdadeiro Deus, que haveria de enviar o Messias para salvar os que nele crescem. Mas ele não sabia que o Messias já havia vindo. Esse fato é muito importante para entendermos que quando ele recebera o Espírito Santo, lá no capítulo 10, versículo 44 a 48, nós vamos ver isso semana que vem, esse trecho, não implica na tal segunda bênção que geralmente os pentecostais afirmam, né? Os pentecostais, nos últimos 120 anos, eles afirmam que uma vez que você creu em Cristo Jesus e o recebeu como seu Salvador, agora você precisa entrar num estado de oração incessante, buscando a segunda bênção, e a segunda bênção é o derramamento do Espírito Santo na sua vida. E aí, geralmente, a descida do Espírito Santo para os nossos irmãos pentecostais, a vinda do Espírito Santo é caracterizada com o dom de línguas. A pessoa é batizada com fogo, né? Não era assim que eles dizem lá, né? Foi batizado com fogo. Deus me livre e guarde ser batizado com fogo. Toda vez que fogo na Bíblia caiu do céu, foi juízo de Deus, né? Toda vez que o fogo veio, foi juízo de Deus contra o pecado. Deus me livre disso. Agora, existe a tal segunda bênção? Não. Se por segunda bênção você quiser dizer que, você disser que esse momento que acontece depois de algum tempo da sua conversão a Cristo, e você está ali orando fervorosamente, de repente, então você começa a orar em línguas, e você foi batizado pelo Espírito Santo, então eu vou dizer para você que não, eu não creio nisso, e não vejo base bíblica alguma para isso. Pastor, mas aqui, na história de Cornélio, a gente vai ver isso aí. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, e ele foi batizado com o Espírito Santo depois. Por que eu estou enfatizando com você o fato de que ser piedoso e temente a Deus aqui, no livro de Atos, se referindo a pessoas que ainda não haviam ouvido o Evangelho? Por que eu estou enfatizando o fato de que ser piedoso e temente a Deus significa que ele cria no Deus do Antigo Testamento, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cria no Antigo Testamento, mas ele não sabia nada sobre Jesus no Novo Testamento. Justamente por isso que eu estou enfatizando com você esse ponto. Porque, assim como Cornélio e outros que nós veremos no decorrer do livro de Atos, pessoas que criam no Antigo Testamento, criam no Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sabiam que ele haveria de enviar o Messias, mas eles não sabiam que o Messias já havia sido enviado, o Senhor Jesus. Como nós veremos semana que vem, quando Pedro vai até Cornélio e prega Jesus para Cornélio, aí Cornélio fica sabendo quem é Jesus, e no momento em que ele recebe a Cristo como seu Salvador, ele é batizado com o Espírito Santo. Se por batismo com o Espírito Santo você quer dizer o momento em que a pessoa é convertida a Cristo Jesus, e o Espírito Santo vem e sela esse coração, separa essa pessoa, marca essa pessoa para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, quando os anjos do Senhor Jesus descerão e recolherão todos estes que têm o selo do Espírito Santo em suas vidas. O selo do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo em nós. Se isso você chama de segunda bênção, então eu concordo com você, aí sim, mas não é uma segunda bênção. Por quê? Porque ela acontece exatamente no momento da conversão da pessoa. Uma vez eu conversava com um irmão pentecostal, e a grande frustração dele, os irmãos que vieram de lá podem confirmar isso,
A grande frustração dele é que ele orava incessantemente a Deus pedindo para ser batizado com o Espírito Santo, porque ele entendia que ser batizado com o Espírito Santo era orar em línguas. E ele falou assim, eu não conseguia orar em línguas, pastor, eu não conseguia orar naquelas línguas estranhas, aliás, língua estranha não aparece na Bíblia em lugar nenhum, né? Se você, foi uma tradução errada que foi feita, né? Lá no texto grego não existe língua estranha, não existe referindo-se àquela língua que dizem que é o batismo com o Espírito Santo. Bem, eu conversava com esse irmão, e quando eu mostrei isso para ele, ele disse, então você quer dizer que eu passei a vida inteira perseguindo uma coisa que não existe? Isso mesmo. Se você tem a Cristo Jesus como seu Salvador, você tem. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que você tem que buscar agora na sua vida é o que diz Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O enchimento, né, ou a plenitude do Espírito Santo na minha vida. O que é a plenitude do Espírito Santo na minha vida? É o fruto do Espírito Santo sendo visto na minha vida. Qual é a evidência de que alguém tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? O fruto do Espírito Santo. Aí você vai lá em Gálatas 5, você vai ver qual é o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem nada de línguas estranhas, tá? Não tem nada disso. E por que o Espírito Santo de Deus sela os convertidos? Por quê? Por que ele faz isso? Para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia da volta de Cristo, quando ele vai resgatar a sua igreja, tirar a sua igreja desse mundo, né? Ele já nos resgatou do pecado, mas ele vai tirar a sua igreja desse mundo. Os crentes que estiverem mortos naquele dia serão ressuscitados, no abrir e fechar de olhos com seus corpos gloriosos. Os que estiverem vivos serão transformados também no abrir e fechar de olhos, né? Instantaneamente serão transformados, recebendo um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo na sua glória, para serem então arrebatados. Arrebatamento não é coisa secreta, não existe isso na Bíblia. Arrebatamento significa arrancar com força. Ele vai nos tirar desse mundo e nós nos encontraremos com Ele nos ares. E ali de cima, nós participaremos do julgamento dos ímpios. É a marca. A marca de que você pertence a Deus é o Espírito Santo de Deus na sua vida, é o fruto do Espírito Santo na sua vida. Agora lembre-se, o fruto é do Espírito Santo, não é seu. É o Espírito Santo que produz esse fruto na sua vida. A você cabe cultivar esse fruto. Pense no seu coração como, eu gosto de ir na casa do seu Edson, ele tem lá as miniaturas de plantas, né, na casa dele. Tem lá jabuticabeira, tem um monte de coisa, árvores que seriam grandes, mas aí miniaturas, pequenininhas, né, em vasos. O fruto do Espírito Santo é a planta ali, é o fruto que aquela planta dá. O seu coração, o meu coração é o vaso onde está aquela planta. Agora, se naquele vaso a terra não for preparada, não for bem adubada, né? A árvore não vai crescer e não vai frutificar. Da mesma forma, no coração de um ímpio, o Espírito Santo não produz o fruto dele, vai produzir ele vai produzir os frutos dele no coração de um crente, de um salvo, a quem ele salvou. E cabe ao salvo cultivar o seu coração na palavra de Deus, para que esse fruto seja permanente. Foi o que Jesus disse: eu vos enviei para que vades e o vosso fruto permaneça. Ou seja, na minha vida, na sua vida, constantemente tem que ser visto o fruto do Espírito Santo. Você quer mostrar que você é crente de verdade, mesmo que você é salvo em Cristo Jesus, a pergunta é: o fruto do Espírito Santo é permanente na sua vida? O tempo todo é visto? Não estou dizendo que a gente não possa, infelizmente a gente falha, né? A gente peca. E a gente peca quando deixa de cultivar o fruto do Espírito Santo no nosso coração, quando a gente perde a paciência, quando a gente
não tem domínio próprio, quando a gente não é manso, né? Quando a gente não é benigno, quando a gente não é fiel, quando a gente não mostra alegria, a gente não tem paz, né? Não mostra paz. Pense nisso. Então, não existe esse negócio de segunda bênção. O fato é que quando Cornélio recebeu o Espírito Santo, foi porque nesse mesmo dia ele também recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal. Pense nisso. Pois foi somente depois que ele ouviu o Evangelho por parte de Pedro, é que ele então creu em Cristo Jesus e imediatamente foi batizado com o Espírito Santo. Mas por que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo? Lembre-se, nós estamos falando aqui do primeiro grupo de gentios sendo alcançado. Eram os confins da terra, lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. O Evangelho agora estava indo para os confins da terra. E em cada etapa, o Espírito Santo descera sobre aquelas pessoas. Com Cornélio, aprendemos que uma vida piedosa na presença de Deus é resultado da presença de Deus no coração da pessoa. E que esta vida piedosa agrada a Deus e nos abre as portas dos céus, derramando sobre nós ricas bênçãos. Não se trata de merecimento, mas sim de resultado da obediência. O que se planta é o que há de ser colhido. Cornélio plantou piedade na vida dele, Deus o abençoou. Não foi merecimento de Cornélio, não. Mas era Deus já preparando o coração de Cornélio, né? Uma vida obediente a Deus colhe bênçãos dele, ao passo que uma vida ímpia atrai o castigo divino. Contudo, qualquer obra boa que pudermos fazer, não podemos por nós mesmos, mas tão somente porque Deus é quem nos capacita a isso. Busque uma vida piedosa aos olhos de Deus, com certeza você será recompensado por Ele, mas nessa busca, não queira agir por seus próprios méritos, haja tão somente confiado no poder e na graça de Deus. Mas outro coração que foi também preparado por Deus, foi o coração de Pedro. Então, na letra B aí, Pedro, um coração preparado para pregar o Evangelho. Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, conforme nós vimos lá em Atos 9, 43. Desde então, o Senhor Deus estava trabalhando o seu coração. Lembre-se, Pedro era um apóstolo para os judeus e agora Jesus estava levando ele a pregar o Evangelho para os gentios. Você imagina quanta barreira havia no coração de Pedro. Nos versículos 9 a 16 está escrito: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, na cidade de Jope, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Hora sexta é meio-dia. Lembre-se que lá os judeus eles contavam a partir do nascer do sol. Então meio-dia era a hora sexta. Só a pino, né? Estando com fome, quis comer. Grave essa informação, ela é importante. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se... descendo um objeto... Faltou um pedaço do texto aqui. Isso mesmo. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, certo? Contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda.
Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto os homens de Cornélio estavam a caminho e próximos de Jope, Pedro, então, como de costume, subiu ao telhado da casa para orar. Lembre-se que as casas antigamente, o eirado, né, é uma laje, como se fossem as lajes nossas, né? A relação, isso foi por volta do meio-dia, né? Foi por volta do meio-dia. A relação da fome que sentia e o êxtase que ele teve é muito importante, pois não se tratava de um delírio de sua mente, provocada pela abstenção de alimento, e nem mesmo pelo calor do sol, por ser pleno meio-dia, né? Então alguém pode dizer assim: viu só, Pedro aqui teve um delírio, né? Ele estava com fome, estava pensando em comida, e o que desceu do céu? Um lençol cheio de coisas para comer. Então ele teve um delírio ali, né? Então foi insolação, porque sol quente na cabeça ali, né? O sol do Oriente na cabeça dele ali, deixou ele com alucinação, né? Mas isso não é verdade. Sabe-se que para haver um delírio provocado pela falta de alimentação, são necessários vários dias sem comer, né? Eu tive um professor que ele resolveu fazer um jejum de 40 dias. 40 dias. E aí ele estava contando para nós como que foi a trajetória nos 40 dias. Ele falou assim: olha, sem comida a gente fica, mas sem bebida, sem água, não tem como. Eu bebia água, ele falou, mas sem comida. Aí ele foi explicando, né, os dias críticos. Ele falou: geralmente o 6º dia era um dia crítico, né? E aí ele foi contando, eu não vou lembrar detalhes agora. Então tinha os dias críticos que a fome apertava terrivelmente, né? E aí depois que passava aquele período crítico, ele falava: você fica com a sua mente tão aguçada para as coisas espirituais, e não é delírio. Ele falou: não é delírio, porque você não está sentindo fome, nada disso. Sua cabeça, você fica com e ele estava explicando o porquê do jejum, né? O jejum é uma disciplina espiritual muito saudável, muito importante, que nós pouco praticamos, né? E um dia desse eu quero dar um estudo sobre o jejum, como fazer o jejum, né? Não precisa ficar 40 dias, não, né? Não precisa tudo isso também, não. Mas ele estava explicando como foi. Mas assim, para você delirar por falta de comida, são muitos dias. E não foi o caso de Pedro, ele não estava em jejum, né? Mas então, por que Lucas menciona a fome de Pedro nessa ocasião, né? A resposta está no conteúdo da visão que Pedro teve, né? Era uma visão relacionada à comida. Por isso que Lucas fez essa relação ali. Ele teve fome, né? Então, só para uma questão do conteúdo mesmo aqui, né? Pedro, estando com fome, queria comer, mas quando a voz celeste, né, o Espírito Santo, nós vemos lá no verso 19, que foi o Espírito Santo, lhe ofereceu aquelas coisas na visão, ele se recusou a comê-las, por questões cerimoniais do judaísmo. Você vê que o lençol tinha toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves dos céus. Muitas coisas que eram consideradas imundas, né? Diante daquele lençol, Pedro, ao ouvir a voz do Espírito Santo, também vinda do céu, é importante a gente observar isso, né? Tanto a visão quanto a voz que veio do céu, ordenando-lhe para que matasse e comesse daqueles animais, ele sentiu asco, sentiu nojo, porque dentre aqueles animais havia também animais considerados imundos para os judeus. Mas Pedro se recusou a fazer isso e disse: de modo nenhum, Senhor, eu vou comer essas coisas aí, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda, né? Ele se considerava puro e por isso não podia comer nada que lhe pudesse tornar impuro. Mas aquela voz, a voz do Espírito Santo, que veio do céu também, lhe diz: ao que Deus purificou, não consideres imundo. A palavra comum aí no texto significa algo profano,
Pedro não deveria considerar profano algo que vinha de Deus, porque tudo que vem de Deus é sagrado, tudo que vem de Deus é puro, né? Era uma visão, não era ali não se tratava de uma coisa real, mas era uma visão que Pedro estava tendo. Observemos que tanto o objeto quanto a voz vieram dos céus, ou seja, da presença de Deus. A Bíblia diz que sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. E por 3 vezes o Espírito Santo falou com Pedro. Novamente, número 3 na vida de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Né? O Senhor Jesus fez ele confessar 3 vezes. Agora, de novo, 3 vezes. Ele, não vou comer, senão na minha boca não entra nada impuro. Né? Novamente, número 3 aí na vida de Pedro. Né? Não tem nada de místico nisso, não. É Pedro que era teimoso mesmo. Né? Pedro que era teimoso mesmo. O Espírito Santo não lhe revelou o significado de imediato. Ele estava preparando o coração de Pedro para receber aqueles 3 homens de Cornélio. Também não tem nada a ver as 3 vezes com os 3 homens aqui. Tem nada a ver também não, tá? O número não tem nada a ver. Nos versículos 17 e 18 nós lemos: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Olha aqui, isso é coisa interessante, coisa maravilhosa. O Espírito Santo manda Cornélio, né? Deus manda Cornélio trazer Pedro. Os 3 homens vão até Jope. Quando eles estavam para chegar na casa onde Pedro estava, Pedro tem essa visão, e nessa visão o Espírito Santo fala com Pedro. Ele termina a visão e ele começa a meditar: o que foi isso que eu vi? Por que Deus está me mandando comer coisas que Ele proibiu antes, coisas que são imundas? Por que Deus me mandou comer isso? E ainda diz: o que Deus considera puro, não consideres comum ou profano ou imundo. E Pedro estava perplexo, né? Como sabe quando você toma um susto, você fica boca aberta ali, né? Vendo aquela coisa assim impressionante. Pedro estava desse jeito. Ele estava estupefato diante daquela situação. E aí? O que está acontecendo aqui? E enquanto ele estava ali pensando, bateram a porta. E aí certamente ele ouviu: é aqui que está um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro, que está hospedado aqui. É aqui mesmo, né? Aí então, o que o texto, né, a palavra perplexo no grego, indica alguém que estava totalmente sem rumo, atordoado, desorientado quanto à ordem que acabara de receber. Pois esta ia de encontro a tudo o que ele sempre creu e fez. No exato momento, alguém então bate à porta da casa de Simão, o curtidor, perguntando por Simão Pedro. Foi aí então que as coisas começaram a fazer sentido. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, versos 19 e 20: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro estava lá tentando entender o que estava acontecendo. Bateu a porta alguém, eles atenderam a porta. É aqui que está o Simão Pedro? É aqui sim. E aí então, não foi preciso nem alguém lá chamar: Pedro, desce, tem alguém aqui te chamando. Não. Aí dá para imaginar Pedro já descendo, né, do eirado. Então, foi vocês que foram mandados? Eu vou com vocês então. Embora sem saber quem eles eram, Pedro sabia que eles estavam ali porque o Espírito Santo os enviara. Ainda é importante destacar aqui no versículo 19, que diz que sobre o Espírito Santo, né? Os unitaristas, um exemplo deles são as testemunhas de Jeová. Eles não creem na Trindade Santa. Eles creem que existe só Jeová. E aí, se você conversar, por exemplo, com aquele pessoal do Tabernáculo da Fé, ou aquele grupo Voz da Verdade, né?
Muita gente canta, acha bonito as músicas do Voz da Verdade, mas aquilo lá é um grupo, é uma seita herética. Eles são unitaristas. Só que, diferentemente dos testemunhos de Jeová, que creem que só Jeová é Deus, o Espírito Santo e Jesus não são Deus, eles não creem na Trindade. O pessoal aí do Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, entre outros, creem que só Jesus é Deus. Creem que só Jesus, não existe Deus Pai nem Deus Espírito Santo, só existe Deus Filho, que é o Senhor Jesus, é um só, pronto. E tem outros unitaristas que dizem assim, não, uma vez eu conversava com o Senhor numa igreja que eu pastoreava, lá nos idos de 1998 a 2000, eu pastoreei uma igreja em Santa Rita do Passa Quatro, igreja presbiteriana de Santa Rita do Passa Quatro, e lá tinha um senhor, xará seu, que era um homem, ele era autodidata, muito inteligente, e de vez em quando ele me pegava para debater, né? E ele falou assim, olha, uma coisa que eu não acredito é na Trindade Santa. O senhor está na igreja errada, então. Eu disse, não, eu vou continuar aqui com vocês. Eu disse, não, mas não faz sentido, o senhor não crê na Trindade Santa. Mas por que o senhor não crê? Ele falou assim, olha, em Deus Pai, em Deus Filho eu acredito, mas em Deus Espírito Santo não. Não? Eu disse, não. E aí ele me disse uma coisa, falou assim, na Bíblia você vê o Deus Pai falando, você vê o Deus Filho falando, você vê os dois agindo, mas você não vê o Espírito Santo. Sempre é dito do Espírito Santo na terceira pessoa, né? Nunca é o Espírito Santo na primeira pessoa falando e fazendo. Isso não, é verdade. Você não vê nenhum texto bíblico escrito assim, o Espírito Santo, como o Senhor Jesus, né? Então, né? Você não vê nenhum texto bíblico do Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. Jesus Cristo diz, eu sou o Filho de Deus, né? Você não tem nenhum texto bíblico em que o Espírito Santo diz, eu sou o Espírito Santo de Deus. Você não tem mesmo, é verdade. Mas daí dizer que o Espírito Santo não falou, aqui, versículo 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe, quem? Espírito Santo. Pedro ouviu a voz do Espírito Santo. Mas a Bíblia, eu falei para ele, seu Celso, acabei falando, seu Celso, mas a Bíblia começa já falando do Espírito Santo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É aquela história, né? Alguém disse que a Trindade Santa é mais difícil você negá-la do que crer nela. É mais difícil você negar a Trindade Santa do que crer na Trindade Santa. Bem, fechando parênteses, vamos lá. E descendo, versículo 21 e 22, e descendo Pedro junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram, centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro desceu do eirado, onde ele estava orando, e foi à porta apresentando-se aos homens de Cornélio, os quais lhe disseram que estavam ali cumprindo a ordem de seu senhor, o qual receberam uma ordem de Deus, do anjo de Deus, para buscar Pedro em Jope, na casa de Simão Curtidor, a fim de ouvir as suas palavras que ele tinha a dizer, né, o Evangelho. Eles não sabiam que palavras seriam essas, porque por conhecerem seu Senhor, a quem reputavam por homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho em toda a nação judaica, eles obedeceram, eles não questionaram a ordem, foram e fizeram. Por isso Pedro, pois, convidou-os a entrar e hospedou-os, versículo 23.
né? Nós vemos aí que, versículo 23, a parte A, Pedro, pois, convidou-os a entrar e hospedou-os. A hospedagem também incluía refeição. Lembrando que o texto diz que era a hora do almoço, a hora da visão, então eles chegaram na hora da boia, né? Na boa hora eles chegaram. Com certeza eles partilharam aquela refeição. Assim Deus estava continuando a quebrar as barreiras no coração de Pedro em relação aos gentios. Haja vista que um judeu jamais se assentaria à mesa com um gentio. Então ali Deus já estava quebrando o coração de Pedro mais um pouco, preparando o coração de Pedro para fazer o que ele deveria fazer. Nós veremos isso semana que vem, né? Existem muitas barreiras em nossos corações que atrapalham a pregação do Evangelho. Por exemplo, o orgulho, a nossa arrogância, sentimentos pecaminosos de superioridade e preconceito podem estar presentes em nosso coração, não só atrapalhando, mas até mesmo impedindo que obedeçamos a Deus e preguemos o Evangelho a outras pessoas. Vamos fazer um teste aqui? A nossa igreja, ela está localizada num lugar privilegiado. O nosso templo aqui está num lugar privilegiado. Em frente a uma avenida movimentada, volta e meia sempre para um aqui na porta da igreja pedindo alguma coisa. Né? Mas se entra uma pessoa bem arrumada, distinta, né? Nós acolhemos, você senta aqui e tal. Mas suponhamos, se entrar aqui um travesti com toda aquela indumentária mais própria de um travesti, entrar aqui na igreja, como nós o receberemos? Nós já tivemos essa experiência e nós recebemos normalmente. Só de vez em quando entra um bêbado aí que a gente tem que dar umas, né? Entra, mas fica quieto. Não atrapalha não. Quer ficar, pode ficar, mas não atrapalha, né? Mas nós recebemos. Mas agora, vamos lá. Vamos apertar aqui um pouquinho. Saindo pela rua para fazer evangelismo. Será que a gente não faz uma seleção para quem que a gente vai pregar o Evangelho? E no dia a dia nosso? Eu vou pregar o Evangelho para quem já está mais ou menos ali engatilhado. Não vou pregar o Evangelho para qualquer um, não. Mas o Senhor Jesus disse que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Todos os servos, todos os homens são criaturas de Deus. E aqueles que forem salvos serão transformados em filhos de Deus. Irmãos, nós devemos o tempo todo observar se há em nosso coração algum obstáculo para a pregação do Evangelho. Se nós não estamos escolhendo para quem pregar o Evangelho. Temos de estar atentos à voz do Espírito Santo por meio da sua palavra, a fim de vermos essas barreiras serem derrubadas e assim obedecermos a Cristo. Toda vez que você for pregar o Evangelho, a primeira coisa que você deve pedir para Deus é: Senhor, me dê sabedoria. Primeiramente, derrubando em meu coração qualquer barreira que possa me impedir de levar o Evangelho para alguém que precisa ouvir. O que Deus quer que nós façamos? Estejamos sempre preparados para, primeiro, conhecermos mais a Deus, a despeito do que já conhecemos. Cornélio conhecia Deus, não podemos negar isso. Ele era temente a Deus. Você só teme aquele a quem você conhece, né? A relação de temor que ele tinha com Deus era de alguém que tinha conhecimento de Deus, mas só que ele não conhecia o Filho de Deus, não conhecia o Senhor Jesus. Ele precisava conhecer mais. O conhecimento que ele tinha de Deus não era suficiente para salvá-lo. Foi suficiente para prepará-lo para receber o Evangelho, mas não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava de Cristo. Todos nós precisamos de Jesus.
Então, conhecermos mais a Deus a despeito do que nós já conhecemos. O quanto que você conhece de Deus hoje? Você sabia que Deus criou você para conhecê-lo e o que nós vamos fazer na eternidade? Né? Aquela ideia de o céu, aquela fumaça, aquela nuvem, né? E a gente pagando de toguinha, né? De asinha, né? Batendo asinha, com a harpinha na mão. Gente, isso é coisa de espiritismo, não tem nada a ver com a gente isso aí. O céu não é isso, não. Lá no céu, nós estaremos o tempo todo conhecendo a Deus. Nós passaremos toda a eternidade, se é que a eternidade é toda, né? Então, é sem fim, nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus, e cada vez mais que nós o conhecermos, mais nós descobriremos que temos coisas a conhecer dele. Nessa vida, Deus nos salva para que desde já conheçamos a Deus. Veja na sua leitura bíblica diária, marque quantas vezes a Bíblia fala sobre nós crescermos no conhecimento de Deus, conhecer a Deus cada vez mais, conhecer o Senhor Jesus. Foi por essa razão que Ele nos criou. Porque é conhecendo a Deus é que nós seremos verdadeiramente felizes. A nossa felicidade está em Deus. Mas eu não vou buscar Deus por causa da minha felicidade. Eu vou buscar a Deus por causa de Deus e serei feliz por causa dele. Né? Segundo, Deus quer, Ele nos prepara para fazê-lo conhecido aos homens, tal qual Ele se revela a nós nas Escrituras. Como é que você vai fazer as pessoas conhecer a Deus? É através do que está nas Escrituras. A revelação que nós precisamos, o que nós precisamos conhecer de Deus, está revelado nas Escrituras. É por isso que nós temos que conhecer as Escrituras para conhecermos a Deus. Conclusão, irmãos, uma vida piedosa colhe frutos preciosos e eternos. Uma vida de oração, tal como a de Cornélio e Pedro, é uma porta aberta para que o Espírito Santo aplique em nós a sua palavra e nos leve a uma vida obediente e cheia de temor a Deus. Que isso possa ser visto também em nós. Que os nossos corações estejam sempre em humilde oração diante de Deus, para dele recebermos a instrução que precisamos. Pedro e Cornélio. Cornélio estava orando, Pedro estava orando e Deus, então, preparando o coração dos dois. A oração, meus irmãos. Pedro não estava orando por Cornélio, nem Cornélio orando por Pedro. E Deus estava preparando os dois para se encontrarem. A oração, ela não move o braço de Deus. Sabe essa história que a oração move o braço de Deus? Não. A oração move o meu coração em direção a Deus. A oração move o meu coração na direção de Deus. Para eu saber o que é que Deus quer para a minha vida. Para eu entender qual é a vontade de Deus. A oração move o meu coração a Deus. Faço um desafio para você. Quantas vezes Deus mudou as circunstâncias na sua vida? Você estava lá numa situação, você estava orando, pedindo a Deus, Senhor, muda, tal, e Deus mudou as circunstâncias. Quantas vezes? Agora, o que Deus estava mudando ali não eram as circunstâncias. Deus estava mudando o seu coração. E depois de algum tempo você entendeu, puxa vida, não aconteceu do jeito que eu havia pedido. Mas Deus mudou o meu coração em relação àquilo. Irmãos, a gente tem que parar de orar menos. A gente tem que parar de orar pelas circunstâncias, orar menos pelas circunstâncias e orar mais pelo nosso coração, pedindo a Deus que mude o nosso coração. Porque as circunstâncias, sejam elas quais forem, Deus está usando-as para moldar o nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformados à imagem de seu Filho.
conformados à imagem de Jesus. O nosso caráter ser moldado conforme o caráter de Jesus. Todas as coisas cooperam, ou seja, as circunstâncias, Deus usa para mudar e moldar o nosso coração. Cornélio aqui orando, Pedro aqui orando e Deus preparando o coração dos dois. Cornélio precisando conhecer Jesus, Pedro com dificuldade de evangelizar gentios. E Deus então dá aquela visão que dá um choque em Pedro, deixa ele perplexo. E aí então Pedro vai entender que aquela visão tinha a ver com Cornélio. E é isso aí, a gente vai ver semana que vem.